sua com a nossa saúde. A gente está recebendo aqui a doutora Ariana Isabelle, ela é médica hepatologista do Hospital Universitário, tá? E eles decidiram fazer uma ação muito interessante para a comunidade, né, de um modo geral, para pacientes que também já trabalham aí, são atendidos na unidade, que são ações educativas com foco em alimentação saudável, tá certo? Para fazer um alerta principalmente sobre a saúde do fígado. Inclusive o fígado é um órgão tão importante para nós que ele tem o Dia Mundial do Fígado, você sabia? Pois é, não vai comemorar o Dia do Mundial do Fígado bebendo, não. É para ter consciência, tá? Sobre o quanto esse órgão é importante e o quanto ele está submetido a riscos, né? Aí no seu dia a dia, por conta do que você consome e naturalmente afeta o fígado. Doutora Ariana, antes da gente falar mais detalhes sobre essa questão do próprio alimento, ou alimentos, né, e nossos hábitos, como eles afetam o nosso fígado, para quem está nos ouvindo de forma educativa, também aprender agora, qual a importância do fígado para o nosso organismo? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todas, obrigada pelo convite. O fígado é um órgão responsável por diversas funções do nosso organismo, dentre ele produção de hormônios, metabolismo de glicose, metabolismo de lipídios. Então, quando há uma disfunção hepática, o paciente sofre com diversas consequências, uma delas é a cirrose hepática, e o paciente pode evoluir com ascite, que seria aquela água na barriga, edema de membros inferiores, hemorragia digestiva, e isso afeta na qualidade de vida desse doente, né? E não só do doente, mas também dos familiares. Então, por isso que é tão importante nós cuidarmos desse órgão tão importante para nós. E é por isso que a medicina apontou um dia de reflexão no mundo inteiro em relação ao fígado. Então, a gente está falando de uma situação dessa relação nossa com os nossos hábitos, incluindo hábitos alimentares, que no mundo inteiro tem afetado o fígado. Isso mesmo. A doença hepática esteatótica relacionada à disfunção metabólica está em ascensão como causa de cirrose hepática. E isso ela está como consequência de maus hábitos que nós adquirimos, né, com a alimentação inadequada, um estilo de vida mais sedentário, né? E isso faz a gente refletir. E nós temos um papel importante na educação dessa população para conscientizar que não é apenas uma gordurinha no fígado, mas sim uma doença sistêmica que nós precisamos cuidar, né? E conscientizar essa população. Então, não à toa, o Hospital Universitário, os profissionais estão mobilizados desde ontem nessas ações que promovem oficinas de alimentação saudável, leitura de rótulos de alimentos, que aí entra uma importância muito grande. No dia a dia, a gente acaba não lendo os rótulos de alimentos, e ali contém informações essenciais. Isso mesmo. E a Sociedade Brasileira de Hepatologia incentivou diversas campanhas no Brasil todo com esse intuito mesmo, em orientar a população não só na alimentação, mas também na prática regular de atividade física, né? Uma mudança desse estilo de vida, que muitas vezes é muito difícil. A mudança do estilo de vida para os nossos pacientes é tão importante quanto a medicação, né? Ela age como tratamento. E nós vemos que há uma melhora, né, significativa quando há essa melhora do estilo de vida. Eu falei do rótulo dos alimentos, Marcos, só rapidinho. O que a gente deve ter mais atenção? É isso que eu ia perguntar. O que é que tem lá que é assustador para o fígado? Assim? Fiquei sentindo falta dessa informação. Idealmente, né, é orientado a dieta do Mediterrâneo, que ela visa a gente consumir mais alimentos naturais e evitar os alimentos ultraprocessados, porque nesses alimentos ultraprocessados nós temos conteúdos elevados de sódio, um conteúdo elevado de glicose, e isso vai, ao longo do tempo, causando um exagero, né, na nossa nutrição e causando esse desequilíbrio. Muitas vezes a gente vê lá, na área de laticínio mesmo, o rótulo dizendo que o alimento é saudável, que é fit pro, né? É tanta nomenclatura, e no final das contas não é tudo isso que ele oferece. Então, a importância de se entender os componentes ali, da composição nutricional dos produtos que estão nas prateleiras é fundamental para que você leve para casa produtos naturais, mais naturais possíveis, né? Se é que a gente pode ter essa facilidade hoje em dia, a não ser que passe a fazer compra só de alimentos orgânicos, o que no dia a dia não parece uma realidade das pessoas, né? Na correria a gente acaba
partindo para os alimentos ultraprocessados. Mas o que puder evitar é importante, né? Isso, o que puder evitar, né? Seria mais assim, orientar, conscientizar porque torna-se mais fácil, mais prático o consumo de alimentos ultraprocessados, mas isso não é o saudável. E a gente precisa conscientizar isso à população, né? Que tentar consumir o mais natural possível. Quer dizer que o ultraprocessado, ele não é processado bem pelo fígado. Não mesmo. Essa é que é a verdade. Ele é isso. ultraprocessado para ter um bom sabor, para ter uma boa aparência, um bom odor, né? Porque todos são muito cheirosos, para seduzir as crianças, isso é que é o perigoso, porque essa história da relação nossa com os ultraprocessados começa na infância, né? Isso, são hábitos adquiridos. E justamente por ser hábitos adquiridos, é difícil modificar hábitos. Eu sei, muitos pacientes chegam, né, com quadro de esteatose, às vezes já uma esteatose avançada, com aquela síndrome metabólica, que nada mais é do que uma obesidade, a glicemia de jejum alterada, triglicerídeos aumentados, uma circunferência abdominal aumentada, e foi uma vida. Ele não se tornou obeso, não chegou a um quadro de síndrome metabólica do dia para a noite. Então, foi uma vida, um hábito adquirido durante a vida que levou àquele quadro. E aí nós precisamos trabalhar nessa conscientização justamente para modificar esses hábitos. Eu tive uma oportunidade, doutora, de acompanhar certa vez uma palestra, no caso era com a nutricionista, e ela me falando da questão da utilização entre manteiga, que de fato é processada a partir do leite, né, dá origem a partir do leite, e a margarina. E a margarina, toda a composição dela, ela é um corpo estranho no organismo. O organismo tem dificuldade de eliminar e de compreender que alimento é esse que está ali na margarina. E quando a gente vai ver, a nossa forma de fazer o cozimento dos alimentos, quase todas levam em conta a questão da margarina. Ou seja, há uma questão cultural, não é, no consumo de alguns alimentos, que infelizmente afetam diretamente a nossa saúde e cobram um preço a partir de que idade? 20 anos, 30 anos, ou tem casos que, para essas situações que a senhora fala hoje, de problemas no fígado, de antes dos 20 anos já ter pessoas com problemas? Tem sim. Hoje nós vemos, né, crianças obesas, crianças sedentárias, né? Pela mudança desse estilo de vida, nós vemos doença hepática gordurosa na infância também. E isso nos preocupa, porque quanto maior tempo se expõe, maior tempo existe aquela esteatose hepática, maior o risco de evoluir com inflamação no fígado, com cirrose hepática e todas as complicações que nós temos no paciente com cirrose hepática. Agora, considerando, Thaís, que nós temos que nos alimentarmos 3 vezes ao dia, né? E ainda tem as intercaladas, então se não tem o hábito saudável dessa comida, então quer dizer que, em média, se a pessoa está se alimentando errado, ela põe por dia 6 vezes, não é, alimentos que podem danificar o seu próprio fígado. Isso mesmo, isso mesmo. Nesse contexto da referência à data que celebra o Dia Mundial do Fígado, qual a mensagem principal que se poderia passar para a população? Que essa esteatose não é uma doença, não é apenas uma gordurinha no fígado, que nós precisamos estar atento a ela. Não é só o hepatologista que vai encontrar um paciente com risco de esteatose hepática. Lembrando que, como eu falei, é um quadro que envolve uma síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica chega para o cardiologista, chega para o clínico, chega para qualquer profissional de saúde. Todos nós precisamos estar atentos para acolher o paciente e explicar, né, o quão equivocada às vezes está aquela alimentação do paciente, o quão equivocado está o estilo de vida daquele doente. E uma outra dúvida, é possível reverter doenças hepáticas apenas com mudanças de hábitos, na alimentação? Sim, é possível, sim. Já tem muito documentado que quando perde 5% do peso, seja por uma mudança na alimentação, seja com a prática de atividade física regular, já há uma diminuição dessa esteatose hepática. Quando perde 7%, há uma diminuição dessa inflamação hepática. E quando perde-se em torno de 10% do peso corporal, há estudos que comprovam que já houve redução desse grau de fibrose hepática.
Então, por isso que é tão importante nós estarmos aqui frisando e orientando a população quanto a essa necessidade de mudança de hábitos. E é impressionante, né? O fígado reage positivamente a essa mudança e essa incrível capacidade dele dar a volta por cima, o que é fundamental. Só para concluir, doutora Ariana, quais exames detectam se a pessoa tem esteatose, popularmente conhecida como gordura no fígado? Olha, a partir do exame clínico, nós podemos identificar aqueles pacientes que têm risco de esteatose hepática, que é aquele paciente diabético, aquele paciente que tem obesidade, principalmente uma obesidade mais central, paciente com dislipidemia, hipertensão, paciente que tem um triglicerídeo aumentado. Então, esses pacientes, eles estão sobre o risco de ter uma gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então, a partir daí, realização do exame, que se chama ultrassom, que é disponível para a população, né? E a partir daí, quando se identifica essa esteatose hepática, nós encaminharmos para os profissionais para essa orientação adequada. E pelo que você me explica, também de forma multidisciplinar, né? Isso, nós não estamos só, né? Lembrando que a síndrome metabólica, o paciente com síndrome metabólica tem alto risco cardiovascular. Esse alto risco cardiovascular, nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as que mais matam hoje em dia. Então, eu não vou estar sozinha, eu preciso de um endócrino, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um educador físico, porque nós sabemos que muito, né, anteriormente, a população ela não tinha essa ideia de o quão seria interessante, o quão é importante a prática regular da atividade física. Perfeito, tá? Então, essas orientações, esse assunto não se esgota aqui. A gente, claro, está com essa pauta em função do Dia Mundial do Fígado. Qual a data, doutora, do Dia Mundial do Fígado? Dia 19 de abril. 19 de passou, né? E a Isso. partir das 8 horas, daqui a pouquinho, começam as atividades lá no Hospital Universitário. Aberto para toda a comunidade. Aberto para toda a comunidade. 8 da manhã, na unidade lá, professor Alberto Antunes, o HU, como é popularmente conhecido. E eu achei fantástica essa ideia e vou propor mais trabalho para as doutoras, né? Inclusive, a doutora Leila Tojal está nos devendo uma visita também, para que façam, quem sabe, uma atividade na Orla, tá certo? Ou em outras comunidades, para que levem também essa informação. Queremos agradecer a presença da doutora Ariana Isabelle, ela que é médica hepatologista do HU. Muito obrigado pela sua presença. Leve também o nosso reconhecimento a toda a equipe lá do HU. Até uma próxima oportunidade, Obrigada, doutora. doutora Ariana. Obrigada. Gente, vamos chegando aqui na reta final do Jornal da Mix, chamando o nosso último break. Com mais de 15 anos, a Hora do Brasil tem luxo a ser